Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso guia de leitura rápida. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é honestamente fascinante e até libertador para quem está no dia a dia da educação. A gente vai falar sobre a engenharia invisível da sala de aula. Quando se pensa em dar aula, a imagem que vem logo à cabeça é a de alguém na frente de um quadro, simplesmente repassando conhecimento, né? Mas os estudos mais recentes mostram que a realidade é bem mais complexa e estrutural do que isso. Nesta nossa análise, a gente vai desconstruir essa engenharia gigantesca que sustenta cada momento de aprendizado e entender por que aquela exaustão que tantos educadores sentem não é uma falha pessoal, e sim um reflexo direto dessa estrutura invisível. Aqui está o nosso roteiro de hoje, bem rapidinho. Vamos passar pela engenharia invisível escolar, o desafio da transposição didática, a ilusão da turma homogênea, entender a pluralidade cognitiva, ver o papel da didática contemporânea e, para fechar, falar sobre planejamento flexível e inclusivo. Bora lá? Começando pelo nosso primeiro ponto, a engenharia invisível escolar. Tem uma pergunta que eu aposto que ecoa na cabeça de muita gente e nas salas dos professores pelo mundo afora. Por que ensinar parece cada vez mais exaustivo? Olha, é super importante a gente entender de cara que esse esgotamento não é falta de gestão de tempo, e muito menos falta de vocação. A gente está lidando com um fenômeno estrutural muito bem documentado. A própria literatura acadêmica já reconhece isso abertamente. Quando a gente fala em adotar metodologias ativas, aquelas que colocam o estudante ali no centro de tudo, a gente está falando de um investimento de tempo gigantesco nos bastidores. É pensar em projeto, pensar em dinâmica, criar avaliações diferentes. Isso cria uma sobrecarga real. O desgaste profissional existe de fato e é fruto da necessidade de construir uma fundação invisível, fortíssima, para que a aula possa realmente acontecer. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, o desafio da transposição didática. O que a gente vê aqui é uma separação muito clara e bem fascinante. De um lado, a gente tem a formação teórico e científica. É aquele domínio profundo de uma disciplina, tipo saber muita química, história ou matemática. Do outro lado, existe uma habilidade que é completamente diferente, a formação didático-prática. Ou seja, saber muito de um assunto não garante de jeito nenhum que a pessoa vai saber ensinar do mesmo jeito que aprendeu. São duas engrenagens bem distintas. E a ponte entre essas duas coisas é justamente o que a gente chama de transposição didática. É basicamente o trabalho de lapidar aquele saber acadêmico puro e transformar ele em algo ensinável, algo palpável. Imagina só pegar um manual técnico e super complexo de medicina e traduzir para uma linguagem do dia a dia que o paciente possa entender. É bem por aí. Essa tradução tão delicada é o verdadeiro coração da engenharia invisível do professor. Então, se bater aquela dificuldade na hora de ensinar um conceito, relaxa. Não é incompetência. É só o desafio natural de um processo de tradução que é super complexo. Entrando agora na nossa terceira parte, a ilusão da turma homogênea. Olha só, existe uma falha crítica naquele modelo mais tradicional de ensino. Tratar 30, 40 mentes dentro de uma mesma sala, como se fossem uma coisa só, como se todo mundo aprendesse na mesma velocidade e do mesmo jeito, é uma prática bem ultrapassada. Essa ideia não só ignora quem o aluno é, como acaba reforçando as desigualdades lá dentro. A sala de aula não é e nunca foi homogênea. E para entender por que todo mundo é tão diferente, as pesquisas mostram que as dificuldades de aprendizagem têm causas multifatoriais. A gente tem fatores neurológicos, tem questões psicológicas, tipo aquela ansiedade ou baixa autoestima que simplesmente travam a atenção. Tem os fatores pedagógicos como o excesso de decoreba inútil e, claro, os profundos fatores sociais de vulnerabilidade. Com tanta coisa em jogo, tentar usar um ensino tamanho único para todo mundo é um projeto que já nasce destinado ao fracasso. O que nos puxa direto para o nosso quarto ponto, entendendo a pluralidade cognitiva. Um ponto fundamental aqui, e que juro tira um peso enorme das costas de quem educa, é aceitar que aprender não é uma linha reta para cima. Nunca é. É um processo cheio de picos, quedas e reconfigurações. Então, quando a turma dá aquela travada e parece não avançar, não quer dizer que houve uma falha sua. É só o cérebro humano funcionando do jeito dinâmico dele. E isso pede da gente muita sensibilidade e jogo de cintura para recalcular a rota. E é exatamente por isso que pisar no freio e desacelerar é tão importante. A gente vive num mundo obcecado por cumprir cronograma a todo custo, né? Mas diminuir o ritmo para garantir que a compreensão realmente aconteça é sinal de uma pedagogia inclusiva e de pura excelência. Adaptar o tempo não é perder tempo, é garantir que a base fique tão firme que ninguém, absolutamente ninguém, fique para trás.
Vamos agora para a parte 5, o papel da didática contemporânea. Se a gente comparar, a mudança de paradigma é cristalina. Na didática tradicional, a gente tem a transmissão passiva, o professor só falando, a ilusão de que a turma é igualzinha e um planejamento que é engessado e não muda aconteça o que acontecer. Já na didática contemporânea, que é o que os dados de hoje defendem, o professor atua como um mediador. É alguém que lê a sala, se adapta a essa pluralidade toda e usa métodos mais ativos e flexíveis. É um trabalho muito mais empático. Exige mais? Com certeza, mas entrega resultados infinitamente melhores. E para amarrar tudo isso, a nossa parte 6, planejamento flexível e inclusivo. Como é que a gente organiza tudo isso na prática sem enlouquecer? O ciclo do ensino hoje é feito de 3 etapas vivas que se retroalimentam. Primeiro, uma avaliação contínua, mas não para dar nota, e sim para ler o cenário. Segundo, observação com feedback formativo, sempre conversando. E terceiro, identificar os gargalos cedo e já fazer ajustes imediatos. É um organismo vivo. A regra de ouro aqui é planejamento não é estático. Desviar do plano de aula não é um erro. Pelo contrário, repensar a rota ali no meio do caminho para lidar com uma dúvida que surgiu do nada é uma demonstração altíssima de competência. O plano está ali para guiar a gente, mas a flexibilidade é o que garante a conexão de verdade com o que motiva quem está aprendendo. E para construir esse ambiente inclusivo, as pesquisas sugerem algumas estratégias bem diretas, coisas como intervenções psicopedagógicas articuladas com a gestão, adaptar o planejamento para o nível da turma, fazer leituras bem mediadas, criar projetos que unam matérias diferentes e manter aquela ponte de parceira com as famílias. São essas ferramentas práticas que preparam o terreno para que mentes tão diferentes consigam florescer juntas. Outra peça fundamental dessa engenharia toda é humanizar o erro. Para o aprendizado fluir de verdade, os ambientes precisam abraçar o erro como parte normal do progresso. Isso vale para o estudante que arrisca uma resposta e erra, e vale para o professor que tenta uma aula diferente e não sai como esperado. Tirar esse peso todo do fracasso diminui muito o abandono escolar e traz engajamento, porque errar é, no fim das contas, o primeiro degrau para se aprender qualquer coisa. E para a gente encerrar esse nosso guia, eu deixo essa provocação no ar. Se errar é natural, e a diferença é a nossa maior força, como é que as instituições de ensino e as políticas públicas podem evoluir para dar suporte de verdade a essa engenharia invisível e complexa que os professores constroem todo santo dia? A conta não pode ficar só para quem está na linha de frente da sala de aula. O sistema todo precisa ser flexível e acolhedor. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje e a gente espera que ela traga um baita respiro e um novo olhar de empatia para essa arte incrível que é educar. Até a próxima!